Olá, bem-vindos à plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e você está no curso de Big Data. Aula 10. Relacionamento estatístico significativo, a hipótese nula H0, o valor P, p-value, e o ajuste do modelo, R-squared. Relacionamento estatístico significativo. É preciso responder a pergunta: existe um relacionamento estatístico significativo, forte, entre a variável preditora, que é a variável independente ou x, e a variável de resposta, a variável dependente ou y? Em outras palavras, faz realmente sentido utilizar a variável preditora para predizer o valor da variável de resposta? O que seria necessário para que não houvesse sentido utilizar uma variável, que é a preditora, para predizer a variável de resposta? Isso significa que, conforme o x cresce, o y tanto faz se cresce ou decresce. Um não tem relação com o outro. Então, se o x não influencia no valor do y, o coeficiente beta1, que é o coeficiente angular, tinha que ser zero. Né? Se o coeficiente for zero, se zero multiplicar o x, vai dar zero. Então a nossa equação ficou apenas beta0 mais e. Sendo que nesse caso, se o x não tiver nenhum valor, beta0 vai acabar assumindo o valor médio, né? A média daquilo que eu estiver observando. Então, quer ver um exemplo interessante? Será que o salário dos nossos gerentes de banco pode ser predito a partir da altura do gerente? Será que a altura de uma pessoa vai influenciar no salário dessa pessoa? É isso que eu quero ver. Então nós colocamos aqui as alturas, né, as 27 alturas e os mesmos 27 salários dos nossos exemplos anteriores. Criei um modelo, mandei imprimir e encontrei aqui os nossos coeficientes. Tá vendo? Ó? O beta1 deu 3,2. Só que olha o nosso x. O coeficiente angular, que é o beta1, né, ele ficou 0,0001704. Caramba, mas 000 é muito próximo de zero. Eu estou desconfiado que realmente não tem sentido, porque o coeficiente aqui está muito próximo de zero. Né? Ou seja, quando o x cresce, o y tanto faz se cresce ou decresce. Olha só, colocando no gráfico. Então, o nosso beta 0, né, o coeficiente linear, que é quando o x vale zero, onde a reta intercepta o y, deu 3,2, que é aproximadamente o salário médio, né? É a média dos salários aqui. Então, conforme a altura das pessoas vai aumentando, eu tenho pessoas que ganham mais, eu tenho pessoas que ganham menos. O erro é muito grande, apesar da reta minimizar aqui os erros, não faz sentido, não cresce nem decresce. Né? Então é um indicativo. Se o nosso beta1 for zero, ou muito próximo de zero, é um indicativo de que uma variável e a outra variável não tem um relacionamento estatístico significativo. Não faz sentido eu usar a altura para predizer o salário. No programa, em R, quando você usa o print summary e passa o modelo, né, lembra que ele imprime um monte de dados? Um dos dados é o Standard Error. Standard Error. Nós vamos usar esse Standard Error. O que é o Standard Error? O termo erro padrão, Standard Error, é usado para se referir ao desvio padrão de várias estatísticas da amostra. Por exemplo, estatísticas da média, da mediana e outros. Por exemplo, o erro padrão da média refere-se ao desvio padrão da distribuição das médias das amostras obtidas de uma população. Então, se do meu conjunto de dados aqui eu pegar algumas amostras e fazer a média, aí eu pego outro conjunto, faço uma média, eu pego outro conjunto, faço uma média, eu pego outro conjunto, faço uma média, todas essas médias eu coloco num gráfico e vejo o desvio padrão. Né? Nós temos a média e um desvio padrão. Então, o desvio padrão é o esparramento, né?
como que os valores se esparramam ou se espalham. Então eu tenho muitos valores próximos da média e conforme eu me afasto, poucos valores. Então se eu pegar um desvio padrão para mais e para menos, eu tenho 68% dos dados. Se eu pegar dois desvios padrões, né, para mais ou para menos, eu já tenho 95,44% dos dados, 95%. Então, olha só, devemos somar e subtrair duas vezes o standard error do coeficiente beta 1. E se o intervalo obtido contiver o valor zero, significa que não há um relacionamento estatístico significativo entre essas duas variáveis. Então, se você olhar aqui, para o x, nós temos 0,001. Este daqui é o nosso beta 1, né, o nosso coeficiente angular. O standard error dele é 2,5. Voltando lá aos cálculos. Se eu pegar o nosso beta 1 e subtrair duas vezes o standard error, ou erro padrão, eu encontrei aqui, ó, menos 5. E se eu somar duas vezes, eu tenho mais 5. Então o intervalo vai de menos 5 a mais 5. Caramba, tem o zero aqui dentro, então que contém zero. Isso é um indicador de que o beta 1 pode ser zero e, portanto, não faz sentido utilizar essas variáveis para o modelo de regressão linear. Vamos falar sobre teste de hipóteses, né? Então, a hipótese nula. Teste de hipótese é um processo de decisão entre duas alternativas ou duas hipóteses para algum parâmetro de uma população. A gente chama de hipótese nula ou H0. A hipótese nula é aquela que contém o sinal de igualdade, quando eu digo que alguma coisa é igual a outra. E se ela é igual, não tem nada acontecendo, né? Então a gente fala, ó, não tem algo acontecendo. E a hipótese alternativa HA ou H1 não contém a igualdade, então tem alguma coisa acontecendo. E em geral representa a questão da pesquisa a ser testada. No nosso caso, o H0, que é a nossa hipótese nula, é o coeficiente angular beta 1 é igual a zero, né? Tem o sinal de igual. Então essa é a minha hipótese nula, o coeficiente é zero. E a alternativa é que é diferente de zero, né? Não tem igual, é diferente, não é zero, pode ser mais, pode ser menos. Então, quando se analisa hipóteses, nós podemos cometer erros, né? Erro tipo 1 e erro tipo 2. Então, H0 é verdadeira. Então vamos supor que realmente a nossa hipótese nula, que é o nosso coeficiente beta 1, é zero. É verdade, é zero. Porém, e se eu rejeitar H0? E se eu disser, não, eu tenho certeza que não é zero, né? Mas ela é, mas eu estou dizendo que ela não é. A minha decisão é dizer que ela não é. Eu vou rejeitar o H0 ser verdadeiro. Então eu cometi um erro do tipo 1. Rejeitar um H0 verdadeiro. É esse erro que me interessa aqui, ó, quando você rejeita a hipótese de que o H0 é verdadeiro. Eu rejeito a hipótese de que meu coeficiente angular beta 1 é zero. Então essa é a nossa hipótese nula. A hipótese nula é que o coeficiente angular beta 1 é zero. Se eu não conseguir rejeitar H0, significa que zero é um possível valor para beta 1. E que não existe um relacionamento estatístico entre as variáveis, porque zero é possível que tenha, né? É possível que a reta seja horizontal, né? Quando o coeficiente angular é zero, a reta é horizontal. Agora, se eu rejeitar a hipótese nula, se eu rejeitar H0, nós vamos aceitar a hipótese alternativa de que ele não é zero. Então, há um relacionamento estatístico significativo entre essas variáveis. Eu coloquei isso aqui porque tem uma forma muito simples de saber se eu rejeito ou não a hipótese nula analisando o valor P, ou em inglês o p-value. Então, na estatística clássica, o valor P é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual ou mais extrema que aquela observada em uma amostra sob a hipótese nula. Por exemplo, num teste de hipótese, eu posso rejeitar a hipótese nula a 5%,
caso o valor P seja menor que 5%, que é 0,05. Então, olha só. Taxa de erro do erro tipo 1. Rejeitar H0 quando o valor P é menor que 0,05, né, aquele nosso alfa é 0,05, significa que para os casos em que H0 é realmente verdadeiro, não queremos rejeitá-la de forma incorreta mais que 5% das vezes. Assim, quando se utiliza um nível de significância de 5%, há cerca de 5% de chance de se cometer um erro do tipo 1, se o H0 for verdadeiro. Nós não queremos cometer um erro do tipo 1. Então, olha só. Esse valor P, o p-value, ele é impresso no nosso summary. Você dá um summary do modelo e ele imprime aqui, ó, p-value 0,999. Então, olha que interessante. Será que a altura pode ser usada para predizer o salário, né? Será que é a altura? Então, nós vimos aqui que o coeficiente angular é muito próximo de zero, né? Então, a nossa hipótese nula é que eu vou afirmar que o nosso coeficiente angular é zero. Vamos dar uma olhada no p-value. Caramba, 99,99 é 100%. Significa que se eu disser que é zero, né, e eu vou dizer, e agora eu vou rejeitar a hipótese nula. Eu vou rejeitar, não é zero. Eu tenho certeza que não é zero. Eu errei 100%. Tá vendo? 99,99. Eu estou errando. Né? Um valor de p-value muito alto quer dizer que você está errando. Você está errando a hipótese de que o seu coeficiente angular é zero. Então, é zero nesse caso aqui, porque olha, p-value está me dando a probabilidade de eu errar se eu rejeitar a hipótese nula. Quer ver a diferença? Se eu pegar aqui anos de experiência e o salário, olha o p-value. Ele está me dizendo aqui que o p-value é menor que 2 vezes 10 elevado a menos 16, ou seja, 0,000000015 zeros e o número 2. Significa o quê? A hipótese nula é que o coeficiente angular é zero, né? Então eu vou rejeitar, eu vou dizer não é zero. Quais são as chances de eu errar ao afirmar que ele não é zero? É muito baixa, porque não é zero mesmo. Se você pegar aqui 0,1, somar ou subtrair duas vezes o erro padrão, não dá zero, o intervalo não tem zero no intervalo, né? Então esse p-value é tão bom que ele ganhou 3 estrelas, né? A gente vai falar sobre as estrelas aqui daqui a pouco. O valor P, ou p-value, né? Então, olha só, aquelas 3 estrelas significa que eu tenho um valor de p-value entre 0 e 0,001. 2 estrelas é entre 0,001 e 0,01. Uma estrela entre 0,01 e 0,05. E o ponto, agora não tem estrela, é um ponto entre 0,05 e 0,1, né? 5% e 10%. E quando é branco, é entre 0,1 e 1, que é 100%. O que isso quer dizer para um p-value? Né? Vamos pegar aqui a letra A, ó, 3 estrelas. Né? O valor está entre 0 e 0,001. Então é 0,1% aqui. Ó, existe uma probabilidade menor ou igual a 0,1% que o beta 1 seja zero. Então, a probabilidade do beta 1 ser zero é muito baixa. Quer dizer que existe um relacionamento estatístico muito significativo entre as duas variáveis que eu estou usando. 2 estrelas é entre 0,1 e 1%. Tem uma probabilidade menor ou igual a 1% que o beta 1 seja zero. Eu tenho um relacionamento estatístico muito significativo aqui. Uma estrela é entre 1 e 5%, né? Então, existe uma probabilidade menor ou igual a 5% que beta 1 seja zero. Quer dizer que, mesmo assim, tem um relacionamento estatístico significativo. Agora, se eu encontrar um ponto,
entre 0,5 e 0,05 e 0,1, uma probabilidade menor ou igual a 10% que B1 seja igual a 0. Caramba, é muito pouco significativo isso. Eu posso estar errando aqui ao afirmar. Né? Se eu rejeitar a hipótese de que beta1 é 0 e ele for, posso errar em 10%. E quando não aparece nada, cara, esquece. Você tem de 10 a 100% de chance. É maior que 10% que ele seja 0. O valor P para o modelo de regressão linear entre o tempo de experiência em anos e o salário de gerente, né, de uma agência bancária foi menor que 2 e a menos 16. Vamos interpretar direito isso daqui. Ó. 2e a menos 16 é 2 vezes, né, o 2, 10 elevado, esse e quer dizer que é 10 elevado a menos 16. Então é 2 vezes. 10 elevado a menos 16 é 0,00015 zeros e o número 1. Né? Esse número 1 está na posição 16. Aí você multiplicando dá 0,0002. Então 15 zeros e o número 2 aqui está no 16. E é por isso que ele ganhou 3 estrelas. Né? Se você olhar aqui, o p-value é menor que 2e a menos 16. 3 estrelas. Quer dizer que a probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula e ela for 0 é muito baixa. É muito baixa. Então é muito alta a probabilidade do coeficiente angular não ser 0. Isso é muito bom. Já o valor P para o modelo de regressão linear entre a altura em metros e o salário do gerente de agência foi 1, quer dizer, 100%. Né? Se eu rejeitar, eu vou estar errando em 100%. Eu não posso rejeitar aqui. Ou seja, se tiver 1, 2 ou 3 estrelas, acredite que é muito difícil ser 3 estrelas, é praticamente impossível. Praticamente impossível ser 0. 2 estrelas também. 1 estrela é bom, mas se não tiver estrela, foge disso. Tá? As suas duas variáveis, é muito provável que você não pode usar uma para predizer a outra. O ajuste de modelo. Nós já vimos isso na aula passada, né? Então, a nossa reta da regressão linear, ela tem o valor predito e o valor real. Sempre tem um erro envolvido. Então, o modelo de regressão linear deve levar em conta esse erro para dar um valor real, que é o y, e não o valor predito, que é o y chapéu. Assim, a equação da reta fica, né? Y é o beta 0 mais beta 1x mais o erro. Nesse modelo, existem partes que podemos explicar, que é beta 0 mais beta 1x, que é o valor predito. Né? A gente tem a equação lá, a gente consegue predizer, mas sempre tem um erro envolvido. E esse erro a gente não consegue explicar. Por que tem esse erro? Por que às vezes ele é positivo, às vezes ele é negativo? Então, será que é possível medir o quão bom nosso modelo se ajusta à realidade? Desejamos que o intervalo de confiança seja o menor possível, né? Para que possamos chutar cientificamente menos. Podemos medir esse ajuste comparando a variância daquilo que podemos explicar, relativo, né, à variância daquilo que não podemos explicar. Eu vou dividir essa variância daquilo que eu não posso explicar, que é menor, pela variância daquilo que eu posso explicar. Isso é chamado de coeficiente de determinação, ou R ao quadrado, né? Em inglês, R squared. E pode assumir valores entre 0 e 1, já que ele é uma razão, né? Uma divisão entre a variância do erro e a variância da regressão linear. O coeficiente de determinação é uma medida da proporção da variabilidade em uma variável que é explicada pela variabilidade da outra que não podemos explicar. É pouco comum que tenhamos uma correlação perfeita r ao quadrado igual a 1 na prática, porque existem muitos fatores que determinam as relações entre as variáveis na vida real. Né? Então, se r ao quadrado for 1 ou 100%, significaria que o modelo consegue explicar tudo. Se for 0, não consegue explicar nada. Agora, olha só, se for 62%, então para 100% falta 38, né? Então, ó,
38% da variação do y não pode ser explicada pela variação do x. Então eu não consigo explicar, eu consigo explicar 62% da variação conforme x cresce, y cresce, ou conforme x cresce, y decresce. Eu consigo explicar 62%, mas 38% não. Concorda que um r ao quadrado, quando menor for esse número, né, melhor para mim. Então, quanto maior for o r quadrado, menor é aquela porcentagem que eu não consigo explicar. Sempre vai ser 1 menos o percentual aqui que o r ao quadrado deu, vai ser o tanto que você não consegue explicar. Vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos. Então, observe nesse modelo aqui, ó. Eu tenho aqui os pontos e a reta da regressão. O r ao quadrado aqui é 99,02. Né? Vamos pegar 99. Ó. 1% da variação aqui eu não consigo explicar, mas 99% eu consigo. Observe agora quando é 90. Ó. A gente está com 90,94. Né? O r ao quadrado é menor. Você está percebendo que os pontos estão mais distantes da reta? Tem mais erro. Eu não consigo explicar esses erros. Eu tenho aqui, ó, vamos considerar que aqui é 91. Eu tenho 9% de erros que eu não consigo explicar. É 9% de variação que eu não consigo explicar. Olha aqui com 80. Né? Vamos considerar aqui, ó, 80 para 100 são 20. Ó. 20% das variações no y, para cima e para baixo, eu não consigo explicar. Tá vendo? Conforme x cresce, o y cresce. Né? Eu consigo explicar 80% desse crescimento aqui, mas esses 20% não. Olha esse caso aqui, ó, 63. Observe que os pontos estão mais esparramados. 53. Olha aqui, ó, 15. Esse 15 aqui é péssimo. Então, o r ao quadrado, quanto maior o valor do r ao quadrado, melhor. Né? R ao quadrado 80 é satisfatório, né? 99, 90, 80. Agora, se você tiver r ao quadrado desses valores aqui, né, você pode fugir, que você tem uma parte muito grande que você não consegue explicar. É isso, pessoal. Leia a apostila dessa aula, faça os exercícios propostos e assista às próximas aulas. Conte para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!